Oi, 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 boa tarde. Pra mim é boa tarde, não sei que horário que vocês vão assistir o vídeo. A paz do Senhor pra vocês. Estou com bastante saudade, sentindo falta do nosso contato físico, né? Falo que nós só damos valor quando nós não temos, né? Eu acredito que muitos de vocês, nesse momento também, estão sentindo falta do nosso contato, de estarmos próximos, como sempre estivemos, e que nesse momento nós estamos um pouco mais distante, mais afastado. Mas isso não nos impede de estarmos juntos, reunidos, mesmo que virtualmente, né? Cada um na sua casa, mas que nós possamos estar juntos compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu imagino que muitos de vocês imaginavam que a gente não ia encerrar o nosso trimestre, mas nós vamos encerrar o nosso trimestre, tá bem? Preparei aqui para vocês uma aula. Confesso que eu não tenho ideia de como vai ficar o vídeo. Nunca fiz uma aula assim, né? Eu adoro dar aula para vocês, mas adoro ter o contato com vocês participando junto comigo. E hoje está sendo diferente, né? Hoje nós estamos fazendo uma aula diferente, uma aula experimental, né? E vamos ver como que vai ser. Esse é um canal que foi criado justamente por conta desse nosso momento e eu espero que por aqui a gente possa estar mandando mensagem, se conversando, tá joia? Espero ter um pouquinho mais de interação do que no nosso grupo do WhatsApp, que é um silêncio total, hein, galerinha? Por favor, né? Vamos se interar, tá joia? Que vamos começar com uma oração para o Espírito Santo estar no nosso meio, trabalhando no nosso meio, que ele venha nos dirigir, que a palavra do Senhor ela não volta vazia, né? Então eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, assim como ele também já tem falado comigo aqui no meu lar, tá bem? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor amado, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor amado, no meu lar, reunidos apenas em família, Senhor amado, mas buscando a tua face. Espírito Santo de Deus, venha se manifestar por intermédio da palavra. Venha, Senhor amado, falar aos corações, que o que nós vemos, Senhor amado, aprender nesse momento possa ficar plantado aos corações, Senhor amado, podendo, Senhor amado, devendo, Senhor amado, crescer essa planta e dar fruto, Senhor, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Eu te louvo, Senhor amado, e te agradeço, Senhor amado. Espírito Santo de Deus, visite cada coração que vai se conectar, Senhor amado, e vai, Senhor amado, escutar essa palavra. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Pois bem, vamos lá. Lição 13, né, da nossa EBD. Nós estamos nos conselhos espirituais dos profetas menores. Nós estamos na última lição, né, fechamento de trimestre, e nós vamos falar sobre Malaquias, o valor da família, né? Então Malaquias foi um profeta. O significado do nome Malaquias é mensageiro. Foi um profeta mensageiro da parte do Senhor. Ele veio denunciar contra o pecado e o formalismo. Ele escreveu profeticamente a respeito de Cristo, apresentando como o sol da justiça. Ele exerceu seu ministério profético entre Esdras e Neemias, aproximadamente em 450 anos antes de Cristo. Certo? Então, somente um panorama para a gente poder começar a nossa aula. O título da nossa lição é Malaquias, o valor da família, e o texto base, vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 25. O livro de Malaquias, eu convido a todos vocês a lerem. Conforme eu disse na minha última aula, os profetas menores, eles são curtos e têm uma mensagem sempre muito grandiosa. Então eu convido a você a matar mais esse capítulo da Bíblia, aproveitar que ele é curtinho, são 4 capítulos e você consegue fazer isso em poucos minutos. Tá bem? Se concentra, nós temos bastante tempo nesses dias que estamos reclusos dentro do nosso lar, então medite no livro. Na nossa última aula nós lemos todo o capítulo, como é virtualmente, eu não vou fazer a leitura de todo o capítulo, que senão vai ficar muito extenso e muito cansativo o nosso vídeo,
tá bem? O livro de Malaquias está dividido em 2 sessões. Do capítulo 1 ao capítulo 3 até o versículo 15 são avisos e repreensões. Do capítulo 3, do versículo 16 ao capítulo 4, são predicções e promessas, tá bem? A nossa leitura bíblica em classe está em Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 ao 17. Já estou sentindo falta de cada aluno lendo um versículo, mas eu vou fazer essa leitura, tá bem? É uma leitura que é um pouquinho extenso, mas prestem atenção. Enquanto eu vou lendo, pega a tua Bíblia, aí onde você está, e faça essa leitura também. Acompanhe a leitura junto comigo, tá bem? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, e de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que se aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. O repúdio aqui significa o divórcio, a separação. Diz o Senhor dos exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadás ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é o que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Ou onde está o Deus do juízo? Amém? Antes de entrar na lição, eu tenho aqui algumas frases. Eu não sei se vai ficar fácil de vocês visualizarem, então eu vou ler e vou tentar mostrar para vocês aqui na câmera, tá bom? E aqui nós temos várias frases, né? Frases que são, mensurar, vamos dizer assim, como atitudes, tá? Atitudes. Nós vamos ter aqui atitudes positivas, atitudes negativas e vamos fazer uma análise, né, dessas atitudes. São várias. Mãos que derramam sangue. O que vocês entendem como mãos que derramam sangue? Seriam pessoas com o coração cheio de raiva, né, que dissemina por aí ódio, rancor, confusão, discórdia, né? Aqui tem assim, ó, Deus se aborrece com a discórdia entre as pessoas. O Senhor Jesus disse, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Está em Mateus 5, 21 e 22. Todas essas atitudes nós encontramos no nosso dia a dia,
no nosso cotidiano oportunidades. Oportunidades de atitudes. Oportunidade, podemos dizer também, de ações, atitudes, ações. Então, no nosso cotidiano, no trabalho, na escola, na rua, com os amigos, na família, nós encontramos situações que nos levam a ter uma determinada ações e atitudes. E essa leitura de algumas atitudes é para você refletir sobre você se deparando com essa atitude, o que você faz com ela. Você anda praticando atitudes como essa? Quando você se encontra em uma situação, o que você faz, né? Você se depara com alguns sentimentos que te levam a tomar atitude. Então é para você refletir, qual atitude está predominando na sua vida? Essa atitude eu faço questão de jogar no lixo. Essa atitude não deve fazer parte do nosso cotidiano, então é lixo, fora. Tá bem? Outra atitude. Tenho várias anotações, gente. Aqui tá assim, ó. Pés que se apressam a correr para o mal. Deus se aborrece das pessoas que sentem prazer de cometer o pecado. Há pessoas que desejam a todo momento fazer algo que desagrada a Deus. Ao contrário, ele se agrada de pessoas que buscam a presença do Espírito Santo. Nós já conversamos muitas vezes, onde eu sempre falo, né? Aquela guerra, carne e espírito. O que você está alimentando? Onde você está colocando mais alimento? O teu espírito ou a tua carne? Quanto mais forte a sua carne estiver, você vai estar mais próximo do pecado e mais longe de Deus. E quanto mais longe você estiver de Deus, menos forças você vai ter para buscar a misericórdia do Senhor. Então, que os seus pés, a partir de hoje, eles fujam do pecado. Então, essa atitude é uma atitude que também devemos deixar bem longe de nós, lixo para ela. Vamos jogar essa atitude no lixo, bem longe e bem distante do nosso cotidiano. Vamos buscar alimentar o nosso espírito. Mais uma, olhos altivos. Olhos altivos. Será que você conhece essa atitude? Será que você pratica? Será que você é uma pessoa que tem olhos altivos, né? Aqui tem uma anotação assim. Deus se aborrece com pessoas orgulhosas. A Babilônia, por exemplo, teve a sua grandiosa torre destruída por causa do orgulho. Para se servir a Deus, é preciso obedecer a palavra dele. Sabe aquela pessoa que te olha por cima? Sabe aquela situação que você olha para o outro com um olhar superior, como se você fosse muito melhor que ele? Cuidado, cuidado. Nós não somos melhores que ninguém. Somos todos igual. Somos todos filhos de Deus, comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Então não temos ninguém aqui que é melhor um que o outro. Amém? Essa atitude, quero distância. Vamos deixar ela bem longe de nós. Coração que trama projetos iníquos. Coração que trama projetos iníquos. Iníquos, né? O que é essa palavra? É o contrário do que é justo. Então ele busca a desigualdade. Está dizendo aqui. Deus se aborrece das pessoas malvadas, perversas e injustas. Há pessoas que desejam o mal para os outros, não sentem compaixão pelos demais e desejam o poder a qualquer custo. Acham que estão escolhendo fazer o certo agindo dessa maneira. Porém, esse tipo de atitude é pecado e as consequências são graves. Então, essa outra atitude também, lixo, distante de nós. Tem outra aqui. Essa daqui acho que é muito conhecida, né, por todos nós. Língua mentirosa. Língua mentirosa. Já vou amassar. Tá dizendo assim, Deus aborrece com a mentira.
Quando esteve entre os homens, o Senhor disse: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Por isso, só é possível alcançar a presença dele com honestidade e sinceridade. Lembra quando nós conversamos algumas vezes sobre dar o nosso melhor ao Senhor? Falo que tem que ser puro, sincero, que nós estamos sentindo. Porque Ele conhece o nosso oculto, Ele conhece o nosso coração, né? E palavras mentirosas, né? Ofensas, fake news, né? Uma mentira que acaba sendo espalhada pode difamar alguém. E isso também é uma atitude que, quando nos depararmos com ela, devemos eliminar. Lixo também, né? O que semeia a contenda entre os irmãos. Deus abomina pessoas manipuladoras. Muitas amizades e relacionamentos amorosos já foram destruídos por palavras falsas e invejosas. Essa tem até um link com o anterior, né? Da mentira. O que acontece? Tem pessoas que têm um prazer em fazer contenda, né? Quando encontra os ânimos muito agradável, tem dentro do seu coração algum sentimento contrário e começa a disseminar a contenda, né? Cuidado, porque isso pode estar do teu lado. Talvez um amigo de escola, um vizinho, dentro da sua família. Quando você ver que a situação está indo para esse lado, se retire. Não participa disso. Não esteja sentado junto com pessoas que estão disseminando contendas. Esse tipo de atitude também precisa ficar bem longe da gente. É lixo também, tá? Esse daqui é algo bem comum nos dias de hoje, mas não é porque é comum que é o correto. Fazer piadas, zoar com os outros, né, por suas características físicas, é aquela velha historinha, né, o narigudo, a Olivia Palito, né, a baleia. O que mais? Mais. E aí, Luciano Huck, já escutei esse. E aí, Luciano Huck? Por conta do nariz do outro, né? Cuidado com o bullying. Nós já tivemos em trimestres anteriores esse assunto. Também não merece. Lixo fora da nossa rotina. Agora nós vamos ter algumas outras atitudes que também encontramos. Então, nós temos atitudes que nós temos que eliminar e temos atitude que temos que guardar e que temos que praticar com mais fervor. Então, nós também vamos falar sobre isso. Viver em união com os irmãos. Será que você está vivendo em união? Ou será que a gente tem uma panelinha e a gente só quer amizade com aqueles amigos, né? Aqueles mais próximos e tudo mais. Né? Então nós temos que começar a buscar a união, né? A eliminar a discórdia, o disse que me disse, estarmos juntos, reunidos para adorar ao Senhor, para nossa oração chegar até o Senhor. Amém? Obediência. Outro. Olha aí o alfabeto do cristão. Obedecer. Quando nós conseguimos colocar a obediência acima de tudo, tudo vai bem, né? Quando a gente consegue obedecer mais do que qualquer coisa a palavra do Senhor, tudo vai bem. Obedecer em todos os sentidos. Obedecer a palavra. Quando você obedece a palavra, você honra o teu pai e tua mãe. Você obedece e respeita os seus professores. Você obedece os seus líderes. Porque você consegue entender que esse é o melhor caminho. Então nós temos que aprender a edificar, a colocar um pouco mais de esforço no que nós realmente devemos fazer. E obedecer a palavra do Senhor é algo que nós não podemos jogar fora. Devemos colocar isso daqui lá dentro do nosso coração. Devemos colocar isso daqui como nosso foco. E devemos cultivar atitudes como essa. Ame, ajuda o próximo, amor, mandamento de Cristo, né? Então, muitas vezes, nós falamos boca para fora, só palavras, e as palavras voam com o tempo. Que amamos, eu te amo, e tanto eu te amo em todo lugar. Mas o amor é atitude, o amor é ação, o amor é oração. Porque quando você ama, e que muitas vezes nós não temos como as nossas próprias mãos fazer alguma coisa, nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. Ele tem o poder.
E Ele faz. Então basta você crer, basta você confiar e entregar para o Senhor. E Ele vai fazer. Amém? Amar o próximo é quando você ver um amigo necessitado, você dividir o que você tem. Amar o próximo é quando você ver alguém precisando de um abraço, de um ouvido, você ser esse ouvido. E aquele ouvido, que é apenas ouvido, não falei que ele é boca, ele é só ouvido. Ele não tem que falar o que ele ouviu. Quando a gente não pode ouvir, quando a gente não tem condições de ajudá-lo, a gente indicar quem possa ajudá-lo. A liderança, o pastor, talvez um conselheiro, o pai, a mãe, mas orientar, ajudar o seu amigo que está em um momento desse a procurar ajuda. E quando o teu amigo não tem força para procurar ajuda, que você seja a força que ele precise, que você vá até ele, ofereça ajuda, né? Você vai até a ajuda e resgate o teu amigo, não deixar ele sofrendo, né? Amém? Abandono a prática de pecado, converter dos seus maus caminhos. É aquilo que eu falo sempre. Muitas coisas a gente acaba repetindo com muita frequência. Desculpa as unhas, tá, gente? Não tenho acetona para limpar. Tenho que comprar. Olha só. Abandonar a prática do pecado. Dizer não ao pecado. O pecado bate na nossa porta todos os dias. E ele vai continuar batendo todos os dias. Os pratos são aqueles lindos, saborosos, que você olha, a boca até enche de água. E você tem que dizer não a ele, porque tudo aquilo é apenas enganação, é sua aparência. A aparência é linda. Quando você pega uma colher para você se alimentar daquele prato e você coloca na boca, é amargo, tem gosto de fel, é horrível, horrível. Então, que você não vá pela aparência, que você diga não, que você se converta. Sabe aquele pecado de estimação, que você continua nele? Continua nele. Tá na hora de você se abandonar ele. Tá na hora de você se libertar dele. Você tá sem força? Dobre os seus joelhos. Clame ao Senhor, peça ajuda. Quantas vezes nós já falamos que nós temos aqui ajudas? Né? Nós temos aqui intercessores que vai te ajudar. Mas peça ajuda, abandona, se converta. Você está indo por esse mesmo caminho todos os dias, cometendo os mesmos erros. E agora eu te convido a você virar. Sai de encontro desse pecado, dessa ação, dessa atitude. E peça para o Senhor estar com você, porque o Espírito Santo está com você. E Ele vai te ajudar a sair desse converter desse mau caminho. Todas essas atitudes, nenhuma você vai jogar fora. Todas elas você vai guardar. E você vai praticar ela com mais frequência. Crer. Iniciativa. Atitude. Muitas vezes nós queremos que tudo venha direto do céu assim pra gente, ó. Cai aqui, né? Tem uma coisinha aqui que tá escrito que é bem legal. Vou compartilhar com vocês isso daqui. Ter fé é a essência de todas as demais atitudes que agradam a Deus. Nós precisamos ter atitude, ter fé, acreditar. Pois, ao contrário do que muitos pensam, a fé não serve somente para acreditarmos que Deus existe ou que Ele pode fazer milagres, mas é o essencial para termos um relacionamento com o Pai. Para você conseguir dobrar os seus joelhos e conversar com teu Pai, você tem que crer, você tem que ter fé. Para você crer, para você ter, muitas vezes, acesso a um milagre, você tem que tomar uma atitude, uma ação. E essa ação, ela prova que você está crendo em Deus, que você está acreditando em Deus, né? Nós precisamos tomar atitudes por nossa fé em Cristo e não ficar demonstrando a nossa fé meramente com palavras, não é apenas falar, mas em sim fazer. Eu creio e você vai lá e faz, né? A mulher que sofria do fluxo de sangue, né? Ela teve fé, ela foi lá e tocou. Ela foi e tocou. E ela recebeu a cura, né? A mulher que ungiu os pés de Jesus com unguento e chorou sobre eles. Ela teve atitude. Ela teve atitude. O cego de Jericó e entre outros exemplos que a Bíblia nos relata, né? Já é momento de nós também tomarmos iniciativa e começarmos a agir, demonstrando nossa fé em Jesus na prática. Amém? Vamos lá que tá ficando longo.
Autoanálise. Nós precisamos parar. Pensar, refletir, consertar o que está errado na nossa vida. Para isso, muitas vezes nós temos que reservar um tempo para a gente sentar. E nesses dias, vocês todos, eu também, estamos tendo um pouco mais de tempo. Talvez alguns muito mais, outros um pouco menos, mas todos estão tendo mais tempo do que habitualmente tínhamos. Nós estamos em casa, não temos condições de sair. Então, chegou o momento de você parar, sentar, refletir. O que eu estou fazendo que não está de acordo com o que a Bíblia me ensina? Aquilo que eu sei que não está agradando ao Senhor. Vamos refletir. Vamos fazer uma autoanálise. Vamos pedir para o Senhor nos ajudar a tirar toda essa bagunça, esse pedregulho da nossa vida, para a gente conseguir chegar onde nós queremos chegar. Vamos lá, vamos exercitar, né? Porque quando a palavra de Deus diz que quando nós se convertermos dos maus caminhos, Ele ouvirá do céu, né? Então vamos mudar esse cenário. Aqui também está dizendo assim, ó, nós precisamos analisar a nossa conduta e compararmos com a palavra de Deus. E então corrigir-se. Repetindo isso, purificaremos nossa conduta sempre. Examina, compara com a palavra, corrige. Examina, compara com a palavra e corrige. Então, examina, compara com a palavra, corrige. Amanhã você faz de novo. Examina, compara com a palavra, corrige. Assim nós vamos ficar purificados. O nosso caminho vai ser purificado. Estaremos cada dia mais próximos do Senhor. Buscar continuamente. O que é buscar continuamente? Orar, ler a Bíblia, se alimentar. Lembra que eu falei que nós precisamos alimentar o nosso espírito? Como que nós alimentamos o nosso espírito? Orando. Orando. Coloca um limite para você. Todo dia, tal horário, eu vou fazer uma oração. Vou ficar aqui 10 minutos. Eu te garanto que com o passar dos dias você vai ter ficado 15, nem vai perceber que foi 15. Passado alguns dias você vai ficar 30 minutos. E assim você vai tendo mais intimidade com o Senhor. E você vai estar mais forte, porque você está alimentando a sua alma. Quanto mais você estiver alimentando o seu espírito, mais longe vai estar os vícios, o pecado, porque a sua carne vai estar fraca e vai estar mais longe de você. A guerra vai continuar, só que você vai estar forte, potente, o teu espírito vai estar revestido, o Espírito Santo vai estar bem pertinho de você. Tinha muita anotação, gente, mas o horário, tô com medo de ficar tão extenso e a gente não conseguir concluir. Então vamos voltar aqui para nossa lição, né? A introdução. A obediência aos mandamentos do Senhor é o ponto fundamental para que vivamos de forma agradável a Ele. Portanto, Israel parecia novamente ter esquecido desse princípio. Depois de serem animados pela promessa de vinda do Messias, os judeus esmoeceram e passaram da esperança ao ceticismo. Eles pararam de crer, né? Deixaram de acreditar, né? Os sacerdotes eram profanos e os homens desleais com suas famílias. Malaquias ensinará que Deus nos ama e deseja que corrigimos nosso caminho para fazermos a sua vontade. Nós falamos um pouquinho de atitudes que nós temos que melhorar, praticar. Para quê? Para melhorar o nosso caminho, estar mais próximos do Pai. E falamos de atitude que devemos abandonar, jogar no lixo. Para quê? Para melhorar o nosso caminho, estar mais próximo do Pai. Tá joia? Então, as atitudes que falamos é justamente para a gente chegar nesse objetivo, né? Melhorar o nosso caminho. Qual que é o nosso caminho? Nosso alvo é qual? É o céu. Então, vamos melhorar o nosso caminho e buscar estar mais próximo do nosso Pai Celestial, né? Contexto histórico. Eu passei um pouquinho, logo quando começamos a aula, falando um pouquinho de como que era a história. Então, eu só vou fazer uma leitura rápida, tá bem? Porque a gente já falou sobre isso. Malaquias é o último livro do
Antigo Testamento e encerra a mensagem dos 12 profetas menores. Os judeus estavam em sua pátria e o templo havia sido reconstruído, mas eles viviam num estado de apatia espiritual. Então, o profeta Malaquias se levantou com firmeza e declarou a palavra de Deus ao seu povo. Após as profecias de Zacarias sobre a vinda do Messias e de seu governo eterno, os judeus tinham uma expectativa de cumprimento imediato. Entretanto, com o passar dos anos, a esperança deu lugar à desilusão. Quando você está desiludido, você não acredita mais, né? Então, eles deixaram a sua esperança e ficaram desiludidos. O declínio espiritual se instalou e os judeus tornaram-se infiéis. Eles casavam com mulheres estrangeiras, pois se divorciavam das mulheres de sua mocidade para ficar com elas, e eram displicentes com os dízimos e as ofertas. Os sacerdotes corromperam-se e eram relapso no seu ofício. Julgavam que pelo desempenho de suas tarefas tornaram naturalmente aceitáveis diante de Deus. Sabemos da importância de termos compromisso com o serviço da casa do Senhor, desempenhando tarefas ministeriais e sociais. Porém, o fato de realizarmos essas atividades não nos isentas de uma vida diária de pureza e santidade, pois uma coisa não dispensa a outra. O que está dizendo aqui pra gente? Eles tinham, vamos dizer assim, práticas totalmente divergentes do que a Bíblia ensina, o que eles tinham de preceitos divinos. Eles abandonaram as suas esposas, se casaram com mulheres profanas, mulheres que não tinham Deus como Deus de sua vida. Elas serviam a outros deuses. Eles separaram de suas famílias, de suas mulheres, de suas esposas. Se casaram com elas. Só que eles estavam ali servindo a Deus como tudo estivesse bem. E eles acreditavam que tudo estava bem. Por quê? Porque eles estavam fazendo toda a liturgia, né? Cheio de religiosidade. Eu tenho compromisso na casa de Deus, né? Eu vou lá, eu faço, eu sou líder dos adolescentes, eu tô lá fazendo. De nada adianta se eu não estiver buscando essas melhorias. De nada adianta eu estar cometendo pecado, mais pecado, tudo aquilo que eu falei que eu joguei no lixo, e tá achando que tá tudo bem, porque não está tudo bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque nós estamos fazendo um trabalho para o Senhor que nós estamos isentos de praticar o que a palavra, muito pelo contrário. Aí que devemos praticar o que a Bíblia diz. Os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. E não estarmos na igreja encobrindo o pecado com nossas ações e atitudes. Ofertando ao Senhor e achando que está tudo bem. Ninguém nem vai saber. Está tudo tão escondidinho. Oh, não pode. O Senhor conhece o oculto. Talvez aquilo que teu pai não viu, tua mãe não viu, sua líder nem tem ideia porque ela mora longe e não está vendo o que vocês estão fazendo. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. E está visualizando os bons e os maus. Então, de nada adianta. Vamos voltar aqui na leitura. Sabemos da importância de termos compromisso com o serviço na casa do Senhor, desempenhando tarefas ministeriais e sociais. Porém, o fato de realizarmos essas atividades não nos isenta de ter uma vida diária de pureza e santidade, pois uma coisa não dispensa a outra. Jesus ensinou esse princípio quando se dirigiu aos fariseus e afirmou: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dais dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Foi em meio ao formalismo vazio de Israel que o profeta Malaquias apelou aos judeus que recobrassem a consciência e o temor ao Senhor. O Senhor, Ele nos quer por inteiro, não quer por metade. Ele não quer que eu só sirva a Ele nos cultos de domingo. Não. Eu tenho que ser por inteiro, em todo o tempo, em todo o meu viver. É ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao dirigir, ao estudar, ao trabalhar.
em todo tempo. Eu preciso ser do Senhor em todo o tempo e em todas as minhas atitudes. Então, não pense vocês que estar no culto de domingo, estar frequentando o culto de domingo é o suficiente, porque não é. Eu vou dizer mais, é perca de tempo. Você está perdendo o seu tempo. Não vale a pena. Você precisa se entregar ao Senhor de corpo, alma, espírito, em toda a sua maneira de viver. Nós temos que estar por inteiro em temor e em tremor ao nosso Senhor. E aqui, mediante a sua palavra. Amém? Nós vamos agora para o tópico 2, a estrutura do livro. Malaquias apresenta, eu vou tentar finalizar no período da nossa aula, tá, gente? Nós temos 1 hora de palavra na sala, vou tentar finalizar tudo isso nesse mesmo período, tá bom? Para não ficar tão cansativo, mas não desista, se vocês não assistirem tudo, vão perder o que eu vou falar no finalzinho. E aí também, se não assistir, não vai conseguir chegar lá no resultado, que eu preciso que vocês cheguem. Então, vão acompanhar. Tô me sacrificando aqui também, porque eu não sou tão amiga da câmera, não sou. Mas eu quero que vocês não percam esse conteúdo tão abençoado que era do nosso encerramento da nossa EBD, tá bem? Então vamos lá. Tópico 2. Vamos ler comigo, todo mundo tem lição em casa, hein? Vamos lá. Malaquias apresenta sua profecia em 4 capítulos. Podemos dividir esses capítulos em 5 tópicos. Tópico 1. O amor de Deus e os pecados do sacerdote. A aliança do Senhor com Israel e o seu amor constitui concerto perpétuo. Porém, jamais ela livrou os judeus da repreensão pelo erro. Devemos ter em mente que o amor de Deus não exclui a responsabilidade de sermos fiéis. Ao contrário, aumenta ainda mais. Peraí que eu me perdi aqui, gente. Voltando aqui, tá? Devemos ter em mente que o amor de Deus não exclui a responsabilidade de sermos fiéis. Ao contrário, aumenta ainda mais. Ao rememorar seu amor, Deus repreende os sacerdotes. Há um dito popular que diz: o pior cego é o que não quer ver. Essa era a condição dos sacerdotes, pois profanavam o templo, os sacrifícios e tinham audácia de dizer a Deus: o que fizemos de errado? Eles estavam cheios de si e vazios de Deus. Portanto, por intermédio de sua degeneração espiritual, os sacerdotes amaldiçoavam a nação e faziam o povo se desviar por meio dos maus exemplos. Tópico 2. Divórcios e casamentos mistos. Por ser um povo separado para testemunhar o verdadeiro Deus, o casamento misto era proibido, pois resultaria em introdução à idolatria de Israel. Malaquias mostra quando Deus abominava essas relações, pois além de quebrarem a aliança, desmantelavam suas famílias, tornando maus exemplos para os filhos. Para nós, os cristãos, o casamento não é um simples contrato que pode ser reincidido quando uma das partes não está satisfeita. Casamento é uma aliança formada, é uma aliança firmada diante de Deus e dos homens. Um compromisso valoroso até que a morte vos separe. Então, o casamento, ele não foi feito para qualquer briguinha, qualquer situação, qualquer desconforto, qualquer situação econômica. Apenas eles decidirem se separar. Não. Aqui quando fala, né, fala de assim, casamento misto, o que quer dizer, né? Era o pessoal de Israel casando com outras mulheres de outras províncias que não criam em Deus, né? Então elas tinham outros deuses e trazendo isso para o lar, teriam um jugo desigual. Um adorava a Deus, o outro adorava os outros deuses, estátuas. Teria problemas no relacionamento. É a mesma coisa de uma jovem cristã casar com um ímpio. É jugo desigual. Então isso, Deus estava alertando, né? Divórcios e casamentos mistos, né? Tópico 3. Tópico 2.3, né? A vinda do Senhor.
Os judeus submergiam em confusão moral e perda de fé. Olhavam para as nações ímpias e viam prosperidade, enquanto eles viviam em servição e escassez. Então julgavam felizes os transgressores e questionavam: onde está o Deus do juízo? Em resposta, Deus prepara o seu mensageiro para anunciar a vinda do Senhor e o dia em que os pecados serão removidos, renovando sua aliança de fidelidade. Anos mais tarde, essa profecia se cumpriu em João Batista. Ao anunciar o caminho do Senhor, Cristo tomou para si a pena da morte dos pecadores, pois somente Ele remove os pecados daqueles que creem e concede-lhes vida eterna. Outro tópico: infidelidade nos dízimos e nas ofertas. A nação era infiel com Deus e com sua casa na retenção voluntária dos dízimos e das ofertas. Estes recursos deveriam sustentar os levitas e suas famílias, que serviam integralmente no templo. Ao reter as ofertas, o povo não roubava apenas de Deus, mas atraía juízo e maldição para si mesmo. Ou seja, eram os próprios saqueadores. Os dízimos e as ofertas sempre foram designadas para o sustento da casa de Deus. Portanto, para nós deve ser um prazer entregar um pouco do muito que Ele tem nos oferecido. Tenha em mente que você não entrega o dízimo e oferta para ser abençoado, mas sim porque você já foi e já é abençoado. Então, o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor te abençoou, tudo aquilo que o Senhor te deu. Então, tudo aquilo que o Senhor te deu, você devolve para Ele, porque é dele, Ele te abençoa. Então, você está devolvendo para Ele a 10ª parte. Quando você devolve para o Senhor a 10ª parte, você é abençoado de maneira extraordinária. A Bíblia nos diz em Malaquias que você pode fazer prova dele, mediante, conforme você é fiel, depois que você levar o seu dízimo, você pode fazer prova dele. Aqui eu queria levar vocês à reflexão sobre uma coisa muito importante. Muitos de vocês ainda não trabalham, Vocês têm que aprender, vocês têm que saber e têm que praticar isso sim. Mas vocês têm algo que Deus deu para vocês. O que vocês estão dando para Deus, Deus deu para vocês o fôlego da vida, Deus deu tempo, Deus deu a inteligência, Deus deu infinitas qualidades para vocês. O que vocês estão devolvendo para Deus? O que vocês estão devolvendo? Qual que é a parte que vocês estão devolvendo para Deus? Será que vocês estão devolvendo? O que é do Senhor, é Ele que te deu. Aquele dom foi Ele que te deu, é dele. Não é teu, é dele. Será que você está devolvendo para o Senhor? Será que você está reservando-se para o Senhor? Vamos refletir sobre isso, tá? Aquela mesada que o papai e a mamãe te dá, que você recebe lá, você reserva parte daquilo para o Senhor? É dele, a obra do Senhor. Aqui está dizendo que todas essas ofertas eram para manutenção, para suprir as necessidades. E hoje é a mesma coisa. É para suprir as necessidades. E são muitas, as despesas altíssimas, Então nós devemos devolver para o Senhor o que é do Senhor, O 2.5. O triunfo dos justos. Embora aparentemente a totalidade da nação estivesse em pecado, havia os remanescentes fiéis, incontamináveis. O Senhor tinha um memorial acerca deles. Suas vidas justas e boas obras jamais seriam esquecidas. Logo ficaria clara, como a luz do sol ao meio-dia, a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Está lá no capítulo 3, versículo 18. Nossa esperança é saber que Deus sempre recompensa os que servem de todo o coração, mesmo em meio à degradação moral ou espiritual da sociedade. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Tem aquele
Eu nem sei se pode falar que é um ditado, porque eu acho que não é um ditado, mas aquilo lá, né? Todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz o errado que o errado é o certo. O certo continua sendo certo, mesmo quando ninguém o faz. E o errado continua sendo errado, mesmo quando todo mundo faz. Então, ser cristão é andar em contramão com o mundo. É dizer sim quando todos estão dizendo não. É dizer não quando todos estão dizendo sim. Então, eu te convido a ser um cristão. Eu quero que vocês observem essa bexiga, certo? Eu vou encher a bexiga. Horrível. A bexiga está cheia, certo? Olha aí. Uma bexiga cheia. Alguém discorda que ela está cheia? Acho que não tem como, né? Porque ela está cheia. Certo? Tinha separado aqui um palitinho, mas eu acho que ele já sumiu. Vamos ver se como a minha... Ó, ela tá cheia, certo? Ela tava cheia. E agora? O que tem nessa bexiga? Vou fazer uma pergunta para vocês. O que tinha aqui dentro? Onde está o conteúdo do que tinha aqui dentro? Alguém consegue ver? Não conseguimos mais ver. O conteúdo daqui acabou. Aquele cheio não está mais cheio. O que eu quero dizer? Muitas vezes nós temos pessoas no nosso meio com essa aparência, cheias de si, do seu achismo, porque eu tô cheia, porque eu sou a tal. Mas elas são vazias, vazias, vazias. Por dentro não tem nada. Não tem nada, não tem conteúdo. Quando Malaquias levou a profecia, muitas pessoas estavam cheias, estavam fazendo, tinha status, estou fazendo as coisas na casa do Senhor. Mas por dentro estavam vazias, ocas, sem nada, vazias. Nós não devemos viver da aparência. Nós devemos ser. E para que nós possamos ser, para que nós não possamos ser pessoas vazias, nós temos que nos encher de Deus. Nós temos que buscar a Deus, para não estarmos cheios de vento. Para que nós não estamos cheios do nada. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque somente sendo cheio do Espírito Santo de Deus que possamos resistir, que possamos ter cada dia mais intimidade com o Senhor, com o nosso Pai Celestial. Amém? Vamos para o tópico 4. Tópico 3. A mensagem de Malaquias. Malaquias foi profeta que mais falou sobre a preservação da integridade da família. Além disso, ele apontou a ausência da integridade moral e espiritual como fatores resultantes da ingratidão e da falta de fé do povo. Os divórcios levianos, os judeus, destruíam casamentos duradouros com esposas judias fiéis, com o objetivo de eles se unirem às mulheres idólatras, mais jovens, constituindo do jugo desigual. Além de o ato ser condenado, ele trazia novamente o paganismo para dentro da nação. O que é? Culto para outros deuses. Eu comentei um pouquinho antes, né? Elas serviam a outros deuses, essas mulheres. Elas não serviam ao nosso Deus, né? Então elas tinham idolatrias. E tudo isso seria trago para dentro do lar deles.
A despeito dessa conduta reprovável, os judeus realizavam suas práticas religiosas sem consciências ou temor às leis de Deus. Após repudiarem suas esposas e contrariarem novos matrimônios, se dirigiam ao templo para oferecer sacrifícios e até choravam sobre o altar. Deus condenou tal atitude e rejeitou as suas ofertas. Com isso, concluímos que religiosidade sem amor à família é uma prática rejeitada por Deus. Não por acaso, nosso Senhor compara a relação entre a igreja e Cristo como casamento. Deixa eu ler aqui em Apocalipse para vocês. Apocalipse 19, versículo 7, versículo 8. Apocalipse 19, versículo 7 e 8. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A sua esposa, a igreja, né? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, Deus, ele fez uma comparação do casamento, das bodas, a igreja com ele, com Cristo. Então, isso é bem claro que ele repudia, que ele não aceita esse ato, né? Esse ato de apenas, não deu certo, vamos se separar, não deu certo, né? Esse exemplo é o suficiente para compreendermos que Deus jamais aceitaria um divórcio nessa união. E a falta de harmonia e de respeito no casamento é tão séria que impede as orações dos maridos de serem atendidos. Tá lá, 1 Pedro 3,7. Outros sim, os dízimos e ofertas também são temas importantes da mensagem de Malaquias. A nação era infiel, retendo a parte que pertencia ao Senhor. Então, eu dou só um pedacinho, outro pedacinho fica aqui comigo. Eu vou guardar, não preciso dar tudo, só um pedaço. Entendemos que a fidelidade a Deus não deve estar condicionada às circunstâncias que vivemos, mas à obediência que devemos à sua palavra. Não é o valor, não é o quanto nós ofertamos, não é o quanto, mas sim a intenção de cumprir as ordenanças do Senhor. O que agrada a Deus? O valor que eu estou dando? Não. Mas a minha intenção, o meu coração sendo sincero, aberto, de entregar para o Senhor o meu melhor. De entregar para o Senhor e cumprir as ordenanças do Senhor. Essa é uma ordem que o Senhor nos deixou, né? Então, é que nós possamos meditar em toda essa palavra, né? A questão de casamento, para você, hoje vocês não estão vivendo essa fase na vida de vocês, mas vocês vão viver. Então é bom que vocês já tenham esses princípios, né? Para quando chegar no momento de vocês começarem a buscar um relacionamento, né, que sejam mediante a vontade do Pai, porque o casamento é até que a morte os separe. Amém? Vamos para a conclusão. Olha, 53, hein? Tô dentro do tempo. Eu sei que ficou longo, mas estudo da palavra do Senhor é assim, não é fast food. Você chega lá e pega tudo em 5 minutinhos. Não, não. Tem que ter conteúdo, certo? Para concluir. Eu queria tanto ler aqui. Vou ler um textinho, rapidinho, gente, rapidinho. Não se cansem. A palavra hebraico para dízimo significa literalmente a 10ª parte. Na lei de Deus, os israelitas tinham a obrigação de entregar a 10ª parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. O dízimo era usado primariamente para cobrir as despesas do culto e o sustento dos sacerdotes. Deus considerava o seu povo responsável pelo manejo dos recursos que eles lhe deram na terra prometida. No âmago do dízimo, acha-se a ideia que Deus é dono de tudo.
Os seres humanos foram criados por ele. E ele devem o fôlego da vida. E a ele devem o fôlego da vida. Quer dizer, tudo meu é dele, tudo. Eu comentei agora há pouco sobre isso, tudo vem dele. Né? Sendo assim, ninguém possui nada que não seja recebido originalmente do Senhor. Nas leis sobre o dízimo, Deus estava simplesmente ordenando que os seus lhe devolvessem a parte daquilo que já tinha dado. O exemplo do dízimo e das ofertas no Antigo Testamento contém princípios importantes a respeito da mordomia do dinheiro. Nós apenas estamos cuidando de algo que ele nos deu. Não é meu, não foi eu que conquistei, ele me deu. Porque tudo que eu tenho é dele, né? E são válidos para os crentes no Novo Testamento. Então, tem muitas pessoas que falam assim, né? Ah, isso está lá no Antigo Testamento, isso não é para os dias atuais. Não. Isso são bases e servem para nossa vida agora, tá? Vamos agora para a conclusão, gente. A infidelidade é a maior desonra que um homem pode imputar ao seu relacionamento com Deus e com o próximo. O Senhor nos chamou para sermos leais aos seus mandamentos, e isso inclui a forma de como o adoramos e tratamos nossa família. Por isso devemos temer ao Senhor, sendo íntegros em nossos relacionamentos. Os fiéis, Deus tem como tesouro particular no dia do julgamento. Ele os poupará como um pai protege o seu filho. Vocês viram a importância de ser fiel? Eu vou ler de novo esse trechinho, somente para vocês verem a importância. Os fiéis, Deus tem como um tesouro particular. Sabe um tesouro particular? Quando você tem um tesouro, o que você faz com aquele tesouro? Você cuida, você protege. No dia do julgamento, ele os poupará como um pai protege um filho. Olha como isso é importante, gente. Vamos buscar ser fiel ao Senhor em toda maneira do nosso viver. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por ter assistido, obrigado por ter concluído esse nosso trimestre, né? Infelizmente nós perdemos aí aula presencial, 2 aulas, né? Mas nós não perdemos o conteúdo, né? O conteúdo está aqui. Agora eu quero desafiá-los. Nós temos aqui, são 5 perguntas. Eu quero que todos vocês respondam essas perguntas e me mandem no meu WhatsApp pessoal. Beleza? Não quero que manda no grupo, me manda no pessoal, belezinha? Todas as pessoas que responderem as perguntas e me mandarem vai receber a lembrancinha quando nós retornarmos, certo? E a pessoa que tiver todas as respostas corretas, todos que participarem e me mandarem as respostas vão ganhar uma lembrancinha. E a pessoa que tiver todas as respostas corretas, se for mais de uma, eu vou sortear. E essa pessoa que eu sortear vai ganhar um livro, tá bem? Eu quero que todos vocês participem, tá bem? Vai ser para nosso fechamento do nosso trimestre DBD. Eu convoco você a fazer a sua parte como cristão. Nós estamos nessa crise, mas nós temos um Deus que tem todo o poder. E nas suas mãos está todo o poder, né? O mundo está em seu poder. As nossas vidas estão no seu poder. A nossa saúde está no seu poder. Então, eu queria convidar você para que você clamasse todos os dias na sua casa, no seu lar, para que o Senhor, Ele continue conosco, né? Mas que Ele mostre o seu poder, para que nós possamos entender o que o Senhor também quer falar conosco, porque eu não tenho dúvida que o Senhor tem uma mensagem para falar conosco em meio a toda essa confusão, esse caos, essa pandemia, né? Que nós possamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Então nós vamos fazer uma oração para encerrar. Eu louvo a Deus pela sua vida. E amanhã eu acredito que nós teremos o culto online. Todos vocês adolescentes, eu gostaria de quando eu estivesse ouvindo o culto, assistindo, cultuando a Deus juntamente com nossos pastores que estão fazendo o culto online, que eu também vejo vocês todos online junto conosco, né? Eu observei que poucos vocês estão se conectando no culto online, talvez vocês estejam assistindo depois, mas é muito importante que vocês, junto conosco, né, estejam se conectando e assistindo. Aqueles que não têm o celular, assistem junto com o pai. Aquele que tem o celular, assistem junto.
Pega a sua Bíblia, faça a leitura junto, louva a Deus junto. Amém? Deus abençoe, nos dê uma semana abençoada. E eu tô desafiando as respostas só amanhã, só domingo. Vocês têm o domingo para me mandar, tá bem? As respostas que eu receber, pode ser o domingo inteiro. Me mandando a resposta amanhã, vai estar participando. Amém? Deus abençoe e nos dê um final de semana, um restinho de final de semana abençoado, e nos dê uma semana abençoada, abençoe sua casa e que possamos colocar tudo isso em prática. Amém? Vamos fazer uma oração para poder encerrar a nossa aula. Deus abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor amado, por essa oportunidade, meu Pai. Muito obrigado, Senhor amado, por ter me dado esse privilégio, Senhor amado, de aprender da Tua palavra e compartilhar com todos os alunos dos Gideões, meu Pai. Espírito Santo, Senhor amado, venha, meu Pai amado, trabalhar tudo que eu aprendi, Senhor amado, tudo que nós podemos aprender, Senhor amado, com esse conteúdo, Senhor, que possamos colocar em prática, meu Pai. Senhor amado, Tu falou tanto comigo, Senhor amado, que essa palavra, Senhor amado, possa crescer, Senhor amado, no meu coração, que eu possa abandonar a prática do mal, Senhor, e que eu possa, Senhor amado, estar cada dia alimentando o meu espírito, estando mais próxima de Ti. Eu te louvo e te agradeço por cada adolescente, meu Pai, que conseguiu, Senhor amado, se conectar e ouvir a Tua palavra. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, se conosco. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais, gente. Tchau, tchau.